Hoje o Momento Lead vai falar sobre direito empresarial. E o meu convidado é Luciano Vernalha. Ele que é sócio do Vernalha e Lecheta Advogados. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Elô. Como vai? Luciano, a gente muitas vezes, empreendendo, a gente erra muito, né? E se a gente não tem a consultoria, o alicerce de um bom advogado nos orientando, o erro pode ser o fim de um negócio, não é? Sem dúvida, Elô. O grande desafio hoje da advocacia é exatamente compreender o nosso cliente em toda a sua extensão. Não basta, né, pensamos nós lá no escritório, não basta o conhecimento técnico e legal. Nós temos que conhecer o cliente, o seu métier, o seu processo, né, os seus planos, de uma forma integral. E muitas vezes, independente se é um pequeno, se é um grande negócio, está mais estruturado, mas muitas vezes na ânsia de acertar, na ânsia do negócio dar certo, o empresário que não conhece muitas vezes o processo do direito empresarial ou as entraves ali que pode prejudicar o negócio, a questão tributária ou a questão mesmo ligada à questão trabalhista, ele acaba colocando os pés pelas mãos e prejudicando o seu próprio crescimento, né? Então, essa orientação consultiva de um advogado, ela é primordial, desde que você vai começar a empresa, escolher o nome, já fazer da forma certa, né? Exato, esse é o ponto. O papel do advogado começa muito antes. É para não ter advogado, exatamente, né? Muito antes do litígio, obviamente. E até mesmo nas questões estratégicas, né, das empresas, né, nos planos, né, de crescimento. Acho que começa aí, antes mesmo do fechamento dos negócios. E evidentemente que nos fechamentos o advogado deve estar presente, né, compreendendo essa dinâmica do cliente, até mesmo porque muitas vezes a solução jurídica dos livros, como dizem, não é a melhor solução jurídica para aquele caso e para aquele cliente. Logo, a solução tem que ser customizada. Por isso, a necessidade da compreensão do negócio do cliente. E aí que é tão importante vocês mergulharem mesmo no negócio, né? Vocês atendem algum segmento específico no escritório ou vocês atendem o empresário em si? Nós atendemos diversos segmentos, desde indústria, comércio, e de fato, isso que você colocou, Elô, é super importante. Nós temos que conhecer os nossos clientes, temos que conhecer o processo produtivo, não só os produtos, mas eventualmente as fábricas. Por exemplo, no caso de indústrias, nós tomamos esse cuidado de conhecer as fábricas, conhecer as máquinas, e eu dou um exemplo para você. Por exemplo, quando uma questão trabalhista está envolvida, é fundamental que o advogado vá lá e conheça a máquina onde o trabalhador executa a sua função, para ver a questão dos riscos ali envolvidos, enfim. Esse conhecimento verticalizado do cliente é fundamental hoje no atendimento da advocacia. E a gente tem visto no LEAD, né, até a gente tem um comitê jurídico ali no LEAD, a gente vê muita troca entre os advogados, né? A gente tem hoje, Paraná é um celeiro de bons advogados, né? A gente até recentemente estava conversando com os gestores da OAB e eles comentavam que a gente tinha por um tempo um estigma de o advogado bom tinha que buscar o advogado no Rio, em São Paulo, para dizer que era um advogado de fora, né? E isso foi diminuindo ainda bem nos últimos anos, porque os advogados do Paraná estão sendo referência para outros mercados, né? Então a gente tem uma leva, um celeiro de bons nomes aqui no Paraná, nomes técnicos, nomes com muito senso de crítico, né? Não é só dizer para o cliente está tudo certo, vai dar certo, mas um direito preventivo mesmo, né? Você vê essa maturidade, essa consistência da nossa entrega aqui no Estado, desses bons profissionais? Eu acho que sim, isso já vem de algum tempo, temos excelentes profissionais aqui e realmente, tempos atrás éramos importadores de advogados e hoje, com muito orgulho, chego a dizer que somos exportadores de advogados. Atuamos nosso escritório, por exemplo, atua em empresas no Brasil inteiro, empresas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Então, a advocacia paranaense, de fato, ela está de parabéns, é uma advocacia que vem se aperfeiçoando muito nos últimos tempos e realmente não deve nada a nenhum outro estado. Dentro do nosso comitê jurídico, né, dentro do LEAD, a gente vê muita parceria acontecendo entre vocês, né? Porque às vezes você tem um contrato com um cliente que te impede de atuar naquele segmento, mas que você é uma referência naquela tese. Então, a gente vê que vocês se trocam muito clientes, trocam muitas figurinhas. Existe uma cooperação antes de uma competição entre os advogados, né? Sem dúvida, é tudo em prol do cliente.
Então, nós realmente somos colegas, os advogados, e eventualmente contratamos colegas para pareceres, para ajudar nas causas, enfim. E essa troca é, de fato, muito comum. Eu tive uma vivência com muitos advogados, fiz recentemente um curso em Harvard de negociação e eram praticamente só advogados na minha turma. E eu vi que eles tentam muito buscar a conciliação, a mediação e a negociação entre as partes como uma forma de deixar de judicializar, deixar de ter o custo, né, de uma causa, para ser realmente mais rápido, mais ágil, porque depois que uma sentença é dada, é muito difícil de você acomodar aquele negócio. Você vê, dentro da realidade do escritório hoje, que a mediação, o conhecimento, evitar que as causas sejam levadas à justiça é um bom caminho? Porque eu vejo que os advogados discordam um pouco ainda dessa judicializar ou não. Como que você vê essa questão da mediação, da arbitragem, da negociação dentro desses interesses dos empresários? Eu vejo que há um certo consenso hoje de se evitar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está com uma pauta muito ocupada, né? Hoje, no Brasil, são cerca de 84 milhões de processos tramitando, com um tempo médio de 4 anos e 3 meses cada processo. Para solucionar, o Paraná é um pouco mais rápido. O Judiciário Paranaense também está de parabéns, um judiciário eficiente. Procura-se evitar, evidentemente, no que é possível, né, essa litigância. Por isso, Elo, até que hoje em dia uma das qualidades mais relevantes para advogados são aquelas que se chamam soft skills, que é o advogado que tem uma boa capacidade de comunicação, de diálogo, de compreensão dos problemas e exatamente buscando uma solução de conflitos que evite esse tempo, né, do judiciário. É porque é um tempo que custa para todo mundo. Custa, né, para todo mundo. Outro dado relevante, a FEComércio de São Paulo fez uma pesquisa e o custo corporativo chega a 9 bilhões só em relação a processos trabalhistas no Brasil. Então, evitar, né, você ter um preventivo, por exemplo, que você evite, né, essa litigância intensa que existe no Brasil, sempre é bem-vindo. E é interessante, né? Esses dias a gente estava discutindo, eu e meu sócio, sobre os processos que a gente tem, processos, né, onde a gente é parte, onde a gente é réu, é parte, como que vocês chamam? É isso, né? Partes. A gente comentando assim, nossa, a gente tem 8 bancas que nos prestam serviço, né? Eu falei, nossa, mas não dá para concentrar tudo dele? Ele falou, não. Daí eu falo, não é exatamente. Por quê? Porque um é especialista e é mestre numa área, outro é em outra área. E é muito bacana ver essa complementariedade entre vocês, né? Vocês trabalham de forma muito cooperada. Sem dúvida. Eu acho que é mais bacana do advogado, né? Do bom advogado ético, criterioso, é que ele diz, não, olha, eu vou até aqui. A partir daqui, eu oriento você a contratar fulano ou que ele assuma a partir desse ponto. Eu acho que isso que dá segurança também para o empresário, né? Perfeito. O direito, ele segue um pouco o mercado das outras profissões, né, como a medicina, por exemplo. Há, de fato, especialidades e cada ramo do direito demanda um especialista, né? É evidente que quando a gente atende, né, o advogado atende uma empresa, ele tem que ter um conhecimento generalista também, né? Mas na atuação específica sempre é bom um profissional especializado. E hoje a gente vive uma situação no Paraná que é o pleno emprego, ao mesmo tempo que a gente tem ótimos universidades formando bons profissionais aqui e muitos muitos alunos de outras, né, estudantes de outros estados se formando aqui no Paraná. Vocês, no direito, que é uma área muito de prestação de serviço, essa área muito consultiva, você vê também essa dificuldade de formar mão de obra ou vocês têm alguma ação dentro do escritório para formar talentos, para fazer com que esse jovem crie raízes ali no escritório? Essa é talvez um dos maiores desafios dos escritórios, é conseguir os profissionais que detenham as habilidades necessárias, evidentemente. Hoje no Brasil somos cerca de 1.400.000 advogados, então muitas faculdades formando, então é um mercado bastante competitivo, mas que nem sempre forma bem os profissionais. Nós buscamos investir na formação dos nossos advogados.
é o que se chama da prata da casa, né? A dar preferência para esses, porque, enfim... Já estão mais aculturados. Exatamente, e acabam aprendendo, e cada escritório tem, na verdade, né, um jeito de trabalhar, então acaba sendo mais proveitoso investir nos profissionais do próprio escritório. Perfeito. Muito gostoso conversar com você, Luciano. Acho que a gente podia ficar muito mais tempo aqui e com certeza a gente vai ter mais oportunidade de fazer essa troca e principalmente, né, a gente busca sempre trazer bons profissionais onde a gente possa discutir, principalmente levar para dentro da consciência do empresário a importância do trabalho consultivo e da prevenção, né? Que ninguém quer ter risco ou quer se preocupar com o seu negócio, não quer se preocupar com o problema, né? É isso, Elo. Eu agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Eu conversei com o Luciano Vernalha, ele que é sócio da Vernalha e Lescheta Advogados. E na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento Lead, falando sobre inovação, empreendedorismo e sobre negócios. Até lá!